Olá, pessoal, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Dividindo para Somar. E nesta noite nós temos um convidado aqui, nosso irmão em Cristo, Thiago Vieira, que vai estar dando um pouco do seu testemunho, contando um pouco da sua história, o que Deus fez na sua vida e está fazendo. Gostaria então que ele começasse se apresentando. Boa noite, Felipe. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui, né, fazendo parte deste trabalho dividindo para somar, né? É uma alegria, né, uma honra. Obrigado pelo convite, né, Felipe? Também já agradecer aos organizadores desse trabalho. E, bom, como o Felipe falou, né, meu nome é Thiago, tenho 37 anos. E Jesus fez uma grande obra na minha vida, né? Sou pai de 3 filhas, casado. O nome da minha esposa é Gisele. Também mandar um beijo para ela, para minha esposa, para minhas filhinhas, a Manuela, a Valentina e a Lorena. Que Deus venha abençoar grandemente. Então, Thiago, a gente fez algumas perguntas aqui, né? E a primeira pergunta de praxe, né? Como se diz, quem era o Thiago antes de conhecer a Jesus? Como é que era a relação com teus pais, as dificuldades que tu passou, os sonhos que tu tinha de infância? Tudo isso antes de conhecer a Jesus. Como é que tu definiria o Thiago, tua vida, antes de Cristo? Bom, Felipe, eu me lembro da minha mãe, né? A minha mãe sempre falou para mim assim, que até depois dos meus 7 anos de idade, quando eu era criança, né? Eu era uma criança muito dinâmica, sempre fui muito dinâmico, uma criança muito educada. E até os meus 12, 13 anos eu era muito tímido, né? Era uma criança muito tímida. E um guri muito caseiro, né? Quando eu era na minha infância. E a partir dos meus 13, 14 anos, com 14 anos para 15 anos de idade, eu comecei a querer trabalhar, né? Comecei a ter projetos, né? Como todo jovem, né? Todo moço, a moça, ele tem projetos na sua vida, né? E depois ali dos meus 13 anos eu comecei na minha fase da adolescência, eu já queria criar asas e sair voando, né? Vamos dizer assim. E eu sempre fui um guri, né? De uma boa criação. Meu pai e minha mãe, eu me lembro do meu pai que saía. Meu pai saía de madrugada, né? 4 horas da manhã e voltava meia-noite para casa. Meu pai era motorista de transporte de valores. Minha mãe também saía 7 horas e voltava depois às 6 horas da tarde para poder dar do bom e do melhor para mim e para os meus irmãos, né? E foi assim que eu cresci e aprendi. Aprendi a trabalhar, né? Minha mãe me levava para o colégio, aprendi a trabalhar. E a partir dos meus 14 anos, eu já comecei a querer ter mais uma independência, né? A trabalhar, né? A ser uma pessoa mais independente para poder ali realizar aquilo que eu sempre quis, né? E também para poder ajudar minha mãe, meu pai a conquistar também as coisas, né? Porque tu vê ali, tua mãe e teu pai saem de madrugada para trabalhar, tu quer ajudar a tua família, né? Então eu sempre fui fui um rapaz muito bem criado, né? Meu pai nunca me deu mau exemplo, nunca vi meu pai numa esquina, sempre vi meu pai trabalhando do trabalho para casa, da casa para o trabalho. É mais ou menos assim a minha. E como conheço um pouco da tua história, né, Thiago? Já ouvi várias vezes o teu testemunho. Teve um período da tua vida que tu começou a se envolver muito com drogas. Tu até conta que antes da tua conversão, né, tu chegou a beirar o abismo ali, né? Virou um usuário de crack, né? E a gente sabe que para muitos isso é um mundo sem volta. Queria que tu falasse um pouco mais como que tu entrou
nessa vida, né? E o que que tu acha? Tipo, tu falou que tu sempre teve uma boa relação com teus pais sempre foram trabalhador, tu sempre foi um jovem sonhador. O que que tu acha que te levou a entrar nesse mundo das drogas? Qual foi as drogas que tu usou? Como que tu foi parar nesse mundo das drogas? Bom, Felipe, quando eu tinha 14 anos, tava falando aqui pra ti, né? 14, 15 para 16 anos, na verdade. Eu já comecei a trabalhar. E comecei a ser mais independente. A, comecei a ganhar um salário. Comecei a ajudar minha mãe, né? Namorar. Aquelas coisas da juventude, né? E fui conhecendo pessoas diferentes. Fui me envolvendo com pessoas diferentes. E eu me lembro do meu primeiro emprego. Eu trabalhei de office boy. E ali eu conheci uma gurizada muito legal, gurizada pra frente, assim, né? E só que ali, quando eu saía com eles, eu comecei a conhecer também o lado ruim da coisa, vamos dizer assim. O que era o lado ruim da coisa? Era o cigarro, a bebida, né? De vez em quando a gurizada ia lá, queimava uma erva, vamos E dizer isso tu assim, nunca né? teve em casa, né? Nunca tive esse exemplo em casa, né, Felipe? Isso aí é muito interessante até tu fazer essa pergunta. Eu tive um total exemplo da minha mãe e do meu pai, né, de como não usar droga, nem fumar cigarro. Minha mãe tinha 32 anos, ela parou de fumar cigarro porque nós pedíamos, eu e meus irmãos pedia, né, para ela parar de fumar. E eu comecei a andar com a gurizada, né? Saía de noite, era independente. Minha mãe, meu filho tem uma boa criação, meu filho é um guri bom, né? E eu comecei a sair. E só que eu comecei a compartilhar também dessas coisas erradas. Comecei a fumar maconha, a beber cerveja, a fumar cigarro, né? E ali eu fui, mas para mim tudo muito normal. No caso, foi uma, como é que podemos dizer assim, a vontade de experimentar algo que tu nunca tinha vivenciado, né? Cada caso foi Exatamente, algo novo, algo né? novo. Pra minha vida, algo novo. No entanto, assim que eu comecei, quando meu 15 para 16 anos, acho que quando eu completei meus 16 anos, eu comecei a estudar de noite, né? Fazia um ano que eu trabalhava, mais ou menos, eu acho que eu tinha quase 17, comecei a estudar de noite e trabalhava de dia e estudava de noite. Mas como era mais nós que não temos bens aquisitivos, vamos dizer assim, socialmente bem realizados, né? Eu para escolher optei pelo quê? Pelo trabalho. O trabalho me dava dinheiro, me dava ganho, ajudava minha mãe, né? Eu podia comprar a roupa que eu queria, entendeu? E só que isso, a independência, né, Felipe? Até é bom nós falar sobre isso, que a independência, ela é muito boa, só que tu tem que saber lidar com a tua independência e com a tua liberdade, né? Por exemplo, a minha mãe e meu pai me deram liberdade para eu fazer o que eu quisesse, porque achando que eu teria uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade, um compromisso mais sério, mas não. Eu comecei a experimentar as coisas erradas, o cigarro, a bebida, né? E fui me afundando, depois comecei a usar cocaína, né? Usava cocaína direto com a gurizada de Isso com noite. quantos anos, Thiago? Aí eu já tinha 18 anos de idade, né? Comecei, na verdade, assim, nós falando bem, né? Bem explicadinho. 15, 16 anos eu comecei, 14 anos para 15, comecei a usar maconha. 15, 16 anos eu comecei a 17, depois assim, chegando nos meus 18 anos, comecei a usar cocaína, né, Felipe? E assim fui, ia pras festas com a gurizada, e isso para mim é tudo muito normal, né? Muito, muito normal. E foi o tempo, aí eu conheci, vamos dizer, umas drogas mais leves, né? Foi o tempo que eu saí da empresa, eu fui pro quartel, e eu me lembro que eu ia pro quartel e ia para casa. Ia pro quartel e ia para casa. E aí eu comecei a andar com outra gurizada. Com outra gurizada. E para mim tudo era festa, né? Eu era desenfreado, não tinha limite, né? E para mim tudo era festa, tudo era festa. E eu me lembro que eu conheci uma gurizada ali até próximo à minha casa, né? E ali eu fui conhecer eu não vou me lembrar da primeira vez, né, que eu usei o crack, né? Mas ali eu usei e dali em diante comecei a usar e só fui, né?
Na verdade, eu usava todos os tipos de droga, né, Felipe? Só que a droga que mais acabou com a minha vida foi o crack, né? Mas acho que é interessante ressaltar, né, Uhum. Thiago? Tipo, a droga que mais acabou com a tua vida foi o crack. Mas começou no cigarro, né? O cigarro. De experimentar aquela curiosidade, né? De cerveja. E foi indo, e tu foi parar no crack, né? Exatamente, o cigarro, a bebida, né? Ah, aí foi uma coisa foi levando a outra, né, Felipe? Mas Isso. sempre lembrando, eu gosto sempre de lembrar assim que a minha mãe e meu pai sempre falavam assim para mim, eu sempre tive um olhar bonito. Eu sempre fui uma pessoa cativante, conversava com as pessoas, né? Sempre fui um rapaz assim que onde eu trabalhei, eu sempre durei no emprego, eu nunca fui despedido assim de uma Uhum. forma, né? Sempre ou eu saía ou, né, as pessoas gostavam, sempre gostaram de mim assim, né? Então, eu acho que eu cheguei nessa fase assim, Felipe, até é bom nós falar aqui, né? O que me faltou na minha vida foi orientação, né? De começo, né? De começo, né? Foi uma orientação. Porque a minha mãe e meu pai, eles nunca tiveram uma orientação. A minha mãe e meu pai, eles vieram da roça, lá vamos dizer, do interior, né? Vieram para cá, bem dizer, passando fome, né? Então, eles que ensinavam que eles tinham que nos dar, nos sustentar, era o que eles entendiam, né? Que eles tinham que fazer. Então, nós sem orientação, nós ficamos à mercê de muitas coisas, né? E foi o que aconteceu comigo, né, Felipe? E dentro, Thiago, desse processo, assim, tipo, onde é que tu acha que foi, tipo, o ápice, assim? Tem alguma história que tu lembra, algo que tu queira contar, assim, tipo assim, ó, porque todo usuário de crack, a gente sabe que é uma vida terrível, né? Chegou a te afundar, assim, a ponto de te tornar um viciado, né? Porque hoje em dia a gente vê que o usuário de crack ele vende as coisas dentro de casa, ele traz muito desgosto para a família. Qual foi o ponto máximo, assim, chegou usando crack? Quanto tempo tu ficou nessa vida? Assim, Felipe, até os meus 20 anos, assim, foi tranquilo. Eu trabalhava, Usando crack. usando crack, eu sustentava o meu vício, né? Meus 20 anos de idade, mais ou menos, assim, se eu falando por cima o que eu me lembro, né? Mas depois dos meus 20 anos de idade, depois que eu saí do quartel, que eu fiquei desempregado, que eu perdi meu emprego no quartel, né? Fiquei um ano no quartel. Eu comecei a trabalhar de motoboy daí. Agora eu lembrei, eu me lembro que eu comprei uma moto, até meu pai me ajudou a comprar essa moto, né? E eu comecei a trabalhar de motoboy. Quando eu comecei a trabalhar de motoboy, foi quando, eu posso dizer assim, eu mais me afundei. Por quê? Porque eu trabalhava de dia e trabalhava de noite. Às vezes, para ficar acordado, nós ia lá na boca e buscava, né? A droga e cheirava ali no trabalho mesmo, né? E ia assim, tocava, ia trabalhando, né? Mas assim, Felipe, quando quando o meu trabalho não conseguiu mais sustentar o meu vício, eu me lembro, eu me lembro de uma vez que nós me envolver com uma gurizada mais da pesada, assim, né? E a gente realizou cometeu um crime, né? Um crime e ali roubava, né? E às vezes tu saía ali, tu pegava 1.500, R$ 2.000, mas aquilo ali não era nada, né? Porque qual era a minha visão, a minha mente naquela época, né? Antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Qual era a minha visão naquela época? Era andar com tênis da moda, era andar com roupa da moda, era andar com uma moto furiosa, uma moto bonita, né? Era ser descolado, né? Era tu andar com dinheiro no bolso, entendeu? Então eu não tinha, claro, eu não tenho a maturidade que eu tenho hoje, né? Não tinha mais. Isso era bom naquela época para gurizada, para quem andava, nós que andava junto. Isso aí era bom, nós era conhecido. Não, o Thiago, o médico Thiago, tinha até um apelido, né? Quando era do mundão, né? Que Pode contar o pode apelido, sim. contar. Meu apelido era Buzz, né? Me chamava de Buzz. É até Pra, engraçado. pro pessoal que não sabe, né? É, Ele é a cara do Buzz Buzz Lightyear, né? Lightyear. O boneco do Toy Story. É, Então, acho me, que não precisa nem explicar me porque que o chama. apelido dele era Buzz É, Lightyear, né? e, né, graças a Deus nós podemos hoje rir sobre isso, né? E eu me lembro que
que a gurizada ali da pesada, ali da Restinga, do cantão da Restinga Velha, né? Precisava vir, o Buzz, vamos lá, Buzz. E aí, o piloto, era piloto da gurizada. E sempre ali que eu era piloto, nós tirávamos um dinheiro, né? E foi uma das coisas que eu fiz de pior, né, Felipe? Foi quando a gente se envolveu aí num crime, né? E ali eu perdi a minha moto. Tinha uma moto zero, eu perdi, né? O inimigo, né? O próprio diabo tirou a moto, né? Que eu tinha conquistado, né? E tirou de mim, porque a droga, na verdade, me levou a isso, né? Porque foi eu usando isso para cometer um crime, para me poder sustentar o meu vício, né? E eu acabei perdendo, né? A minha moto, né? E o que eu mais perdi, assim, que eu posso dizer para ti hoje, o que eu mais perdi, não foi bem material. Não foi bem material que eu perdi. Eu já não tinha mais dinheiro para comprar um tênis que eu queria, uma camiseta, não queria mais, né? Não tinha mais. Porque eu já estava vendendo alguma coisa até para usar droga, né? E eu me lembro que o que eu perdi, Felipe, não foi o material, mas sim eu perdi a minha dignidade. Como ser humano. Como ser humano, as pessoas não me olhavam mais como olhavam. Ah, lá o Thiago, tu viu que eu te falei atrás aqui? Ah, o Thiago é um guri bom, um guri respeitador, não. Agora o Thiago é um guri de esquina, é um drogado, é um dependente químico. Te cuida com o Thiago. Ó, o Thiago tá fazendo só coisa errada. O Thiago tá vendendo as coisas. O Thiago tá assaltando, o Thiago tá roubando, entendeu? Do Thiago trabalhador, do Thiago bom caráter, né? Do Thiago guri de família, eu fui marginalizado, né, Felipe? Eu fui uma pessoa que pela sociedade, porque a sociedade, querendo ou não, ela te taxa, né? E vai falar dessa forma de ti, né? Então, as pessoas que me conheciam já não me olhavam com os mesmos olhos, mas sim já me julgavam pelos meus erros, e tinham razão. Tinham razão dos erros, de me julgar, né? Porque eu me lembro até de uma vez agora, eu conversando contigo, eu em casa, e meu pai, eu me lembro que eu peguei um valor do meu pai, né? E fui até a boca de fumo, ali comprei a droga e estava usando ali. Quando eu olhei, meu pai de carro atrás de mim, me procurando para me levar para casa, né? E eu me lembro que eu me escondi, aí ele foi, aí eu dei um godô nele, né? Enganei ele e fiz a volta. E quando ele me achou lá na faixa, né? E puxou um porrete desse tamanho aqui. E eu disse assim, agora meu pai vai me espancar, né, cara? Mas ele não deu em mim, né? Ele não deu em mim. E me levou para casa aquele dia, né? E eu me lembro assim até quando ele falou assim para mim, né? Ele falou assim, eu drogado, ele disse, tu vai ser a prova viva que isso aí tem cura, que tu vai sair dessa. Uma vez ele falou isso para mim, né? E eu não entendi, né? Mas é o sofrimento da mãe do pai. Outra coisa, né, Felipe? Uma coisa que eu, que eu perdi também foi o respeito dos meus pais por mim. O respeito dos meus irmãos por mim, né? Eles não a minha esposa, a Gi, né? A Gi, ela falava para mim que ela tinha medo que me matassem. Nessa época, tu já conhecia a Sim, Gisele, eu no já caso, conhecia, era namorada da inclusive ia ser tua Iseli. esposa, né? Exatamente, a Iseli era minha namorada nessa época, né? A Gisele não usava drogas, no caso. Nunca usou droga. Nunca usou droga, né? E ela te conheceu no período antes das drogas Antes ou das drogas. Antes das das drogas? drogas, é. É claro, porque eu e a Gi, né, até contando essa história um pouquinho, eu e a Gi, nós éramos amigos, né? Muito amigo, eu era namorado de uma conhecida dela, né? Nós éramos amigos, né? E foi que depois, nos meus 17 anos, a gente ficou junto, né? Acabou namorando, né? Eu e a Gi. Da amizade colorida aquela, né? E acabamos namorando, né? E só que nesse meio tempo, como eu sempre fui avoado, né? E eu fazia as minhas, e eu usando droga, né? Mas ela nunca me abandonou, assim, né? Porque ela sempre disse que sempre gostou muito de mim, sempre me amou, né? Dizer assim, né? E dá pra dizer, eu digo que hoje, né, pra ti, que quem conservou esse amor por mim foi Deus, né? Porque se é outra pessoa, já tinha me largado de mão. Eu me lembro que quando eu chegava de madrugada às vezes, né, em casa, ela falava assim, ela não queria me receber, né, ela tinha vontade de dar em mim, né?
Ela falava, só me deixava entrar pra dentro de casa porque ela tinha medo que me matasse na rua, né? Ela falava sempre falou isso aí. Eu só deixo tu entrar porque eu tenho medo que tu morra, que te matem na rua, né? E, e eu creio assim, Felipe, que a Gi, né? Nós falamos sobre ela. A Gi foi um canal de bênção, na verdade, na minha vida, né? Eu sei que tu vai fazer mais alguma pergunta aí, né? E, mas foi um canal de bênção na minha vida, né, cara? E que nem eu tava falando, o que eu mais perdi, né, Felipe? Que eu tinha era nome, honestidade, caráter, né? Princípios, eu era um jovem de princípios, né? Isso tudo o crack levou de mim, né? E o respeito só não levou o amor da minha família. Eu digo assim, minha família nunca desistiu de mim, né, Felipe? Sempre investiu em mim, né? E dentro desse processo, Thiago, tu veio hoje a se converter. Como é que começou a tua conversão, assim? Porque como tu falou, né? O teu pai disse, né? Tu vai ser a prova viva de que isso tem cura. Hoje a gente sabe que Jesus, ele transforma, ele liberta. Tu tinha algum interesse pela palavra, assim, tu conhecia a palavra de Deus, porque os teus pais não são cristãos, né? São católicos, né? A Gi não era cristã também na época, né? Tu tinha algum referencial para se tornar um cristão? Como é que começou o teu processo de conversão? Tu chegou no fundo do poço das drogas, né? De um jovem sonhador que tinha o sonho de ter a independência financeira, que tinha o sonho de ter a sua família. Aí daqui a pouco tu vê tudo desmoronando, perde dignidade, perde o respeito da família, não perdeu o amor, mas perde o respeito. Como é que tu iniciou o teu processo de conversão? Por que Jesus? Como é que Jesus entrou na tua vida? Bom, Felipe, assim, ó, começando de um princípio, né, de um começo, eu aprendi desde pequeno, né, que a minha mãe me ensinava que eu tinha que fazer catequese, né, tinha que fazer catequese para me batizar. E eu fazia, eu era um guri bom, eu ia direitinho, né, nas catequeses quando eu tinha meus 12, 13 anos, ia mesmo. Quase foi padre. E gostava de ir, rapaz, só que eu gostava de ir na catequese. E ali eu fiz a primeira comunhão, né? Aí fui batizado quando fui batizado em casa, agora eu me lembro, em casa, e depois fui batizado na igreja católica, né? Que eu tinha acho que 13 anos, não tinha nunca sido batizado, fiz a comunhão e me batizei, mas nunca fui um católico praticante, né? Católico só porque eu fiz catequese, eu nunca tive um Sim. entendimento de palavra. Tu não era protestante, no caso, Né? Nunca tive um entendimento de palavra, nunca fui uma palavra, vou rezar o terço, né? Nunca tive isso, né? Eu aprendi que Deus existia, né? Era o que É o conhecimento que eu, tu tinha de eu Deus. conheço que eu tinha de Deus é que Deus Tu existia. acreditava em E Deus. eu acreditava em Deus, por quê? Porque eu aprendi isso, que Deus existia, eu tinha que fazer a catequese, né? Me batizar, né, na igreja católica, né? Quando era bebê, no caso, né? Mas por que o cristianismo, Thiago? Essa é uma pergunta Aham. muito importante, né? Uhum. Tu teve uma criação totalmente católica, Uhum. né? Teus pais católicos, por que o cristianismo? Quando começou a... Aí entra assim, ó, o sobrenatural, Isso, entendeu? é Aí, nesse detalhe que é a gente nesse quer detalhe, né? Então, o que entender. acontece? Eu cheguei numa etapa da minha vida, né? Que nem tu tava usando a expressão no fundo do poço, né? Que um dia eu me lembro de um dia que eu cheguei amanhecido na casa da minha mãe, tava divorciado da Gia, separado. Já tinha a Manu pequena, né? Já tinha uma filha. Já tinha a Manu pequenininha, já. Tava com 24, 25 para 25 anos, né? E eu cheguei em casa, num quartinho que eu tinha lá separado da Gi. E eu olhei uma vez, cheguei chorando, né? Mas totalmente drogado, embriagado, né? E eu olhei pro teto do meu quarto assim, e eu disse assim: se tem alguém aí em cima, faz alguma coisa por mim. Até porque, né, Thiago, muitas pessoas não sabem, né? Mas as pessoas que usam drogas, elas cansam dessa vida, né? Cansa. Só não vê uma maneira de sair, né? Tu vira um escravo, né, Felipe? Tu vira um prisioneiro, tu vira um escravo das drogas. E eu me lembro que eu cheguei tanto no limite que teve uma hora que a minha ficha caiu. Eu disse, meu Deus, ou
é a morte, ou é o presídio, né? Ou eu vou virar um mendigo de rua. Então, eu cheguei tão num limite, que eu me lembro, o ápice disso foi uma vez que eu fui fazer um favor, né, para um conhecido, e eu acabei sendo preso. Eu fui fazer um favor, não foi nem algo que eu planejei, vou fazer isso aqui, foi uma coisa assim, e eu acabei sendo preso. Por quanto tempo na prisão? Eu fiquei 2 dias. 2 dias. É. 2 dias, mas foi 2 dias foi que Deus permitiu para eu poder aprender, né? Mas sabe o que é interessante na situação? Sabe o que fez eu não ficar mais tempo? Porque quando eu cheguei lá, o que tem mais conhecido da Restig era mais conhecido, ela era lá dentro da cadeia, né? Não, até é irônico falar, mas é verdade. É verdade. Aí eu cheguei lá, e eu me lembro que cara, pelo que tu caiu aqui, tu vai ficar uns 3 meses já. Já te senta aí já me acomodaram lá, né? Aí só que o seguinte, o que eu fez, eu sei, claro, foi Deus, né? Foi Deus. Mas foi as fotos, minha mãe mandou umas fotos pro juiz da boa família que eu tinha. E o juiz olhou aquilo ali e me concedeu a liberdade já no outro dia, já, né? Eu saí, né? Então, claro, e aí isso aí foi um dos ápices, porque lá eu senti fome. Eu nunca passei fome. Eu chegava em casa, minha mãe nunca me... Até hoje, se eu vou lá na minha mãe, ô filho, tá com fome? A mãe sempre tem um pratinho congeladinho lá no freezer. Da mamãe. A mamãe, né? Tá sempre lá no... Então, assim, ó, até hoje a minha mãe me trata assim, entendeu? Nunca mudou. Então, eu passei fome. Eu tinha vontade, eu saí de lá, eu quero só comer um arroz com feijão da minha mãe. Eu não precisava nem na carne, entendeu? Então, aquilo ali foi o ápice. E eu cheguei na minha mãe e eu pedi ajuda. Eu falei, mãe, eu não aguento mais essa vida. Então, eu comecei a pedir ajuda para as pessoas. Eu fui para a clínica de dependente químico, fiquei no CDQ internado, né? Quanto tempo? Fiquei 10 dias internado no CDQ. Me lembro, o que me deprimiu mais, Felipe, eu me lembro na consulta com o psiquiatra, né? Que ele falou assim na frente dos meus familiares, da minha mãe e do meu pai, ele disse, olha, o Thiago vai sair bem, tava gordo, né, dos remédios, né? Saí gordo do CDQ, da clínica. E o médico falou bem assim para mim, olha, isso não tem cura. Tu vai te tratar se tu é até os 100 anos, tu vai te tratar. Tu vai tomar os remédios, aqui tá aqui, ó. Aí eu tomava antidepressivo, tomava remédio para dormir, para controlar a ansiedade, para controlar o humor. Era uma lista de remédios, né? Que eu tomava. Remédio até para tomar remédio. Exatamente, né? Então, aquilo ali, né? Vou a minha vida inteira assim. E foi, Felipe, que as coisas foram acontecendo e eu tentava parar e quando vi eu caía de novo no mesmo erro. Eu tentava parar e caía de novo no mesmo erro. E eu me lembro que uma vez eu peguei eu me lembro que eu tinha visto onde minha mãe tinha guardado um dinheiro, né, em casa. E eu vou pegar esse dinheiro e vou sair pra rua. E eu tomando meus remédios, né, e eu na abstinência, né. E eu me lembro que eu fiz o seguinte, eu peguei uma cartela de diazepam, eu tomei aqueles diazepam e tomei com um vinho. E ali eu fiquei durante 3 dias, só dormia. Fiquei 3 dias apagado, desmaiado. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali era mais forte que eu. Eu ia roubar minha mãe. Então, para eu não roubar minha mãe, eu preferi tomar aquele remédio, tomar perigo, eu acabar com a minha própria vida, né? Para eu não roubar minha mãe. Então, aquilo ali foi o ápice, né? E um dia, eu roubei do meu irmão. Agora, né, eu roubei do meu irmão. E aí meu irmão veio atrás de mim, né? Aí ele chegou e disse, Thiago, chegou. Nem a mãe e o pai não te querem mais em casa. Ninguém te aguenta mais, falou pra mim. E com razão, né? Com razão. Isso não é vida, né? Não é vida, né? E eu cheguei lá na Gi, né? Na Gi, nós separados. Cheguei, me lembro, de manhã, clareando o dia. E ela me recebeu, né? Me recebeu. Só que lembrando, né, Felipe? A Gi, ela vem de uma família cristã, a minha esposa. E a minha esposa, ela era desviada da igreja, entendeu? Ela me conheceu no mundo, né? É desviada da igreja, né? A Gi. E eu cheguei lá naquele dia de manhã e eu dormi o dia inteiro.
Eu me acordei no fim da tarde, depois das 6 horas, e ela tava trocando de roupa e botando uma saia, né, uma roupa. Aí eu perguntei pra ela assim, onde é que tu vai? E ela disse assim pra mim, eu vou ir na igreja. Ah, tu vai na igreja? Eu posso ir contigo? E ela disse, se tu quiser ir, tu vai. Ela falou bem assim pra mim, porque ela falou que a vontade dela era de me bater, né? E eu fui. Pá, Felipe, aquele dia eu tava assim, ó, tava com umas calças sujas, larga, barbudo, cabeludo. Mas eu tava assim, já não sou, eu sou formoso, né? Não sou bonito, sou formoso, Coração né? É alegre. coração alegre, né? Hoje eu Coração tenho coração alegre. alegre. E, e eu me lembro que aquele dia eu fui na igreja. E naquele dia eu me lembro que eu fui chorando de casa até a igreja. Fui chorando de casa até a igreja. E aquele dia eu me lembro, com tudo aquilo que estava acontecendo, eu falo, eu me emociono quando eu falo, né? Porque eu me lembro que tudo aquilo que estava acontecendo era para ter um arrependimento muito grande na minha vida. Porque aquilo ali não era eu, não é o Thiago, não sou eu. Né? Olha só, né? Eu tenho uma filha linda, eu tenho a Gi, minha esposa é linda, tenho uma família bonita, né? E eu fui chorando, me lembro que eu fui chorando até a igreja naquele dia. Aí cheguei na igreja, eu me lembro que era um pastor, o nome do pastor, Pastor Salomão, lá de Pernambuco. E ele pregava com um violão, né? Tocando violão. E aquele dia eu não entendi nada, palavra, não entendi nada, né? Só que eu chorava. Chorava o culto, mas chorava de soluçar. E veio uma jovem naquele culto, né? Ô, por que tu tá chorando? Não sei porque eu tô chorando, sei que eu tô chorando. Vem aqui. E aquela jovem pegou e me levou até o pastor Salomão. Ô, pastor, ó, aqui, ó, ele tá chorando. E a única coisa, filho, que eu falei para aquele pastor foi assim: pastor, eu sou pecador, pastor. Eu falei assim para ele: sou pecador, pastor. Aí ele olhou para mim assim: eu também sou pecador. Aceita Jesus hoje. Jesus perdoa teus pecados, vai te dar uma nova vida, uma nova história. E ali eu me entreguei a Cristo, naquele instante. Naquele instante ali, o Espírito Santo começou a fazer algo tremendo na minha vida. E o mais interessante é que quando eu e a Gi estava separado, ela estava indo na igreja, eu não sabia. Mas ela falava assim, a oração dela era essa: ou Deus, o Senhor tira o amor que eu tenho pelo Thiago, ou o Senhor arranca ele da minha vida. Né? Arranca ele, tira o amor. Ou o Senhor, quer dizer, ou o Senhor muda a vida dele. Tira o amor que eu tenho por ele, ou o Senhor muda a vida dele. E Deus, como Deus, ele não tem prazer, né? Que o ímpio pereça, que o ímpio morra, né? Jesus foi lá, teve misericórdia da minha vida, né? E ali o Espírito Santo começou a fazer um grande trabalhar na minha vida. Eu fiquei uma semana assim, o Espírito Santo limpando a minha vida. Eu chorava todo dia. Se tu falava Deus te ama, eu chorava. Se tu falava Deus é bom, eu chorava. Então o Espírito Santo me embriagou com aquele amor, com aquela alegria, sabe? E eu me senti transformado quando eu saí ali da igreja, sabe? E comecei a frequentar os cultos, e a jejum, oração, né? Direto indo para a igreja buscando Deus, buscando Deus. E se eu vou te falar mais, né? Eu acho que vai dar mais de 1 hora, né? Então, se eu vou Deus foi fazendo na minha vida de uma forma que hoje, Felipe, eu posso dizer, né, com todas as palavras, né, que Jesus realmente ele cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Né? E eu me lembro dos médicos falavam que eu não tinha cura. Eu tenho cura. Hoje eu tomo remédio, sim. Às vezes talvez um relaxante muscular, né? Quando tu tá com uma dor nas costas de um Mas dia de não trabalho. remédio para dependência química. Não remédio para depressão, remédio para dependência química. Não tomo, entendeu? Então hoje eu sou uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Boa, Thiago. E dentro desse processo, Thiago, depois da tua conversão, chegou a cair alguma vez nas drogas ou tu conseguiu ser liberto das drogas? É interessante essa pergunta. É interessante que nós demoramos às vezes para entender isso, a transformação de Cristo. Algo que teu pai nem sabe disso. Teu pai falou uma vez, eu fiquei prestando atenção nele. Ele falou: irmão,
Até Deus me libertar, toda oração que tinha eu caía, mas eu continuava. E eu já tinha aceitado Jesus, e toda oração que tinha eu caía. Mas hoje eu sou transformado. Hoje realmente é um pastor, né? Teu pai é um pastor, faz uma grande obra, né, para Deus, né? E comigo não foi diferente, né? Eu indo na igreja, eu fumava cigarro, né? Eu indo na igreja, eu me lembro que o crack eu tinha excluído da minha vida, mas ainda tinha vezes que eu caía na cocaína, mas eu continuava indo na igreja. Eu continuava indo na igreja. E ali eu fui indo, e Deus foi me libertando, Deus foi me libertando. E eu me lembro que um dia eu decidi, eu vou me batizar agora. Agora eu vou me batizar. E eu, no dia do meu batismo, né, eu gosto de dar esse testemunho, no dia do meu batismo, eu estava fumando cigarro. E aí a Gi pegou e gritou lá de dentro assim: tu vai ir lá na matriz só para tomar banho de piscina, porque tu tá fumando ainda? Hoje tu vai te batizar. E ali eu peguei, eu disse assim, né? Eu disse para Deus, Deus, será que eu vou ou não vou, né? E ali eu peguei, me fechei numa salinha lá que tinha lá em casa e falei, não, mas eu vou ir. E eu creio que foi o Espírito Santo que falou para mim, com cigarro na mão, vai e te batiza. E ali eu me batizei e dali em diante eu nunca mais usei mais nada, nem cigarro, nem bebida, mais nada. Ali Jesus realmente libertou a minha vida e completou a obra, né? Que tinha que fazer de libertação na minha vida. E, Thiago, tu automaticamente tu foi para Cristo naquela intenção de ser liberto das drogas, sair das Isso. drogas, né? Depois do processo de libertação, o que te fez te manter assim? Porque, pô, tô liberto, tem muitas pessoas que são libertas e tem aquela recaída, né? Mas tá 13 anos na igreja, né? Isso. 13 anos na igreja e daquele dia em diante nunca mais houve uma recaída. O que te fez te manter assim? A palavra, né, Felipe? A palavra de Deus é fundamental na nossa vida. O jejum, a oração, porque eu me lembro que o que fez o milagre do meu batismo acontecer, eu todo domingo de manhã eu estava no jejum e na oração. Isso foi uma espécie de E, fortalecimento e espiritual. exatamente. Eu me lembro era oração e EBD. Oração e EBD. Foi te aprofundando em conhecer a Deus, né? Tu não entendeu, Isso. então tu entendeu que tu não era simplesmente alguém que precisava de uma libertação para droga. Precisava Exatamente. de um salvador. Exatamente. E fui entendendo que Deus ele tinha um grande projeto na minha vida, né? Que eu não era só aquilo ali que eu pensava, eu me limitava. Mas hoje eu vejo que eu falo para todo mundo que o limite é o céu, né? Que hoje o que eu sou? O que é o irmão Tiago hoje? Hoje eu sou um obreiro da casa do Senhor. Hoje eu tenho um emprego que eu pedi para Deus. Eu me lembro que eu orava e dizia: Deus, eu não sei nem o que eu sei fazer direito, mas abre a porta onde eu sei que eu vou me encaixar. E ali Deus me deu um emprego hoje que eu amo trabalhar nisso. Faz quase 10 anos, 8 anos. Faz que eu estou trabalhando nisso, entendeu? Eu sou vendedor. O salário que eu orei para Deus, na verdade, Deus me dá mais do que eu pedi para Ele, entendeu? Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa em Cristo. Claro, já tive meus momentos de fraqueza, mas em todas as minhas fraquezas, Cristo sempre me ajudou, né, Felipe? Amém. Então, Thiago, para finalizar aqui da minha parte, né? A gente ouviu o testemunho de um menino que tinha o sonho de ser alguém na vida e se afundou nas drogas, né? Chegou ao fundo do poço, né? Eu não conhecia o Thiago nessa época, né? Ele falou a parte ali do barbudo, cabeludo. Eu não consigo imaginar o Thiago assim, Uhum. porque, né? Tu falou, né, que muitas pessoas te desprezavam, né? Como drogado, já aquele jovem que tinha uma boa criação familiar, já não era visto mais assim pelos vizinhos, já diziam para as pessoas se afastarem de ti, a tua própria família, né, já disse que já não te aguentava mais. Aí hoje, vê o Thiago há 13 anos na igreja. O Thiago já foi líder de jovens, né, participou, ele era o coordenador ali do Distrito 12 Restinga. O Thiago hoje lidera a região sul da Almadipa. O Thiago hoje ele é um pai de família, encarregado de uma das nossas congregações, né, no Distrito 12, né? Qual conselho, Thiago, tu daria
Porque para viver hoje o que tu está vivendo, diante de tudo que tu viveu, né, os médicos chegarem e dizer para ti, ó, ele vai ter que tomar remédio até os 100 anos, não tem cura. E através de Jesus a gente vê que tem cura, sim. Que é possível. Qual conselho tu daria para as pessoas que estão vivendo na mesma situação que tu viveu um dia? Para os pais que passaram, que os teus pais passaram, e para as pessoas que se encontram nesse estado que tu se encontrava antes. Hoje, uma vida totalmente transformada. Qual o conselho que tu daria para essas pessoas que vão nos assistir? Eu vou ler uma palavra que eu separei antes de sair de casa, Felipe, que é João 8,36. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem não conhece Cristo, ele tem o entendimento que a liberdade é cometer, às vezes, a maioria dos atos que eu cometi, né? A liberdade é essa. E a grande verdade que a liberdade e tu ser livre é tu ter Jesus no teu coração, é tu ter Jesus contigo, é tu caminhar com Cristo. Porque o que Cristo faz na nossa vida, Felipe? Ele regra a nossa vida. Ele faz tu pensar. Todos os dias, quando tu pensar, eu, por exemplo, que fui um dependente químico, todos os dias que eu penso lá atrás, eu olho, mas olha só o que Jesus fez hoje na minha vida. Todos os dias Deus faz tu te analisar e dizer, não, hoje Cristo vai fazer melhor ainda. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que é mais na nossa vida, né? Então, o conselho que eu deixo para as pessoas, Felipe, se você está nessa situação, está passando na tua família por esta situação, Jesus, ele é a cura e ele é o milagre. Ele é o milagre, ele é o único que pode curar você. Curar o drogado, o dependente químico, o alcoólatra. Ele é o único. Jesus é a única saída para nossas vidas. Conhecer a Deus, buscar a Deus. Procure uma igreja evangélica e aceite a Jesus. Que ainda o principal, né, que vem, eu digo que eu não sabia quando tu aceita Cristo, é que ainda ele tem programado para ti uma vida eterna, né? Não é só terreno, é no céu. Então Cristo é muito mais. É muito melhor estar em Cristo do que estar nessa liberdade do mundo aí, essa liberdade do erro, que é uma falsa liberdade, né? Nós sermos livres é termos Cristo em nossa vida. Glória a Deus. Então, pessoal, nós estamos terminando aqui mais uma edição do Dividindo para Somar. Tivemos conosco hoje a participação do nosso amigo Tiago, né? Então fica esse conselho, né, para você que vai nos escutar, vai ouvir esse vídeo, né, para os pais, né, que estão com filhos, quem sabe nessa situação, né? Nós temos aqui um testemunho vivo de alguém que chegou ao fundo do poço no mundo das drogas, né? Chegou ao extremo do vício, né? E hoje está aqui totalmente restituído, totalmente transformado. Hoje ele é um pai de família, ele é uma pessoa que recuperou a sua dignidade, é um trabalhador, né? Honra com seus compromissos, né? Devolvido à sociedade, digamos assim, né, Tiago? Exatamente. Tudo isso através da palavra. Então, para você que nos escuta, se está nessa situação, tem jeito. Para os pais, familiares que têm pessoas nessa situação, tem jeito. E a solução é Jesus Cristo. E aqui nós temos uma prova viva do que Jesus ele pode fazer. Essa foi a nossa segunda edição do Dividindo para Somar. E eu já agradeço a oportunidade que o irmão Jefferson nos disponibilizou, juntamente com o pessoal do Distrito Ipanema, estar aqui. E também ao nosso amigo Tiago por ter aceitado o convite e participado conosco, né? Queria que o Tiago deixasse aí suas palavras finais. E você aguarde a próxima edição do Dividindo para Somar. Eu quero agradecer, né, Felipe, a oportunidade e dar os parabéns em nome aí da região sul, da UMADPA, a este lindo trabalho que o pessoal aqui de Ipanema, né, junto com a liderança que os irmãos estão fazendo. E isso é uma visão de reino, né? E que venham mais trabalhos como esse, mais testemunhos como esse. Nosso testemunho vivo, ele faz as pessoas
pararem e pensar, eu estou passando por isso, mas se o Felipe, se o Thiago teve jeito, a minha família também tem jeito, né? Então eu quero agradecer vocês, que Deus venha abençoar cada dia mais e prosperar esse trabalho. Amém? Amém. Lembrando, né, pessoal, que o pessoal do Distrito Ipanema está com um baita de um trabalho, né? Hoje foi dividindo para somar, mas também tem o profissionalizando. E esses projetos do Distrito Ipanema, da juventude, você pode acompanhá-los, né? Tem o canal no YouTube, tem a página no Instagram, né? Então, são projetos que edificam. Edificam. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro, né? E eu vi o retorno que teve. Hoje nós temos o testemunho de um ex-drogado totalmente transformado, mas dentro desses projetos tem o Profissionalizando, um projeto que quer inserir o jovem no mercado de trabalho. Então acompanhe lá o Distrito de Ipanema nas redes sociais, que eu tenho certeza que todos os projetos que eles estão fazendo vai servir de bênção e edificação para a tua vida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.